Ok, pessoal, então retornamos aqui, né? E no vídeo anterior eu falava sobre a questão do objetivo, né? De um sistema de gestão entregado, da implantação, melhor dizendo, desse sistema de gestão nas empresas em si. Olha, gente, é o seguinte: as empresas hoje, né, elas são empresas consideradas bem enxutas, vamos dizer assim, né? Então hoje a gente tem, digamos assim, poucos, né, colaboradores, né, distribuídos nos cargos e nas funções que aquela empresa tem, de tal forma, né, que seja ali planejado o que cada empregado possa fazer, né, digamos assim, para que eu possa enxugar ao máximo, né, pela questão da própria economia em si. Então, para a implantação de um sistema de gestão desse, não é qualquer empresa que vai implantar um sistema de gestão, porque vai demandar, né, toda uma mudança de filosofia, o que a empresa já venha trabalhando a mudança dessa filosofia, no que diga respeito ao meio ambiente, à qualidade e segurança do trabalho e à responsabilidade social, né? Então você não vai pegar uma empresa que não tem essa filosofia ou que não já venha trabalhando isso, para você, né, dar uma certificação para ela num sistema de gestão X, que vai ser muito difícil dela manter, né, esse sistema em si e, consequentemente, receber uma certificação, tá? Porque ela não tem estrutura e nem filosofia para se enquadrar ou conseguir atingir aquilo que é determinado pela entidade certificadora, tá bom? Mas aí, quando o empregador, né, ele percebe que vai ter redução de acidentes, redução de custos e redução dos impactos ambientais mediante, né, digamos assim, cada parte do meu processo produtivo ser executado da melhor forma possível, ser pensado, vamos dizer assim, da melhor forma possível, certo? Então, e consequentemente aquilo vai gerar uma imagem social e uma responsabilidade social para a empresa grande, e assim ela vai conseguir exportar, ela vai conseguir, digamos assim, um aumento, né, do consumo dos seus produtos e dos seus serviços, porque é uma empresa que trabalha, vamos dizer assim, dentro, né, desses requisitos do sistema de gestão, respeitando o meio ambiente, a qualidade, né, o cuidado com os seus trabalhadores, no que respeita à segurança do trabalho, certo? E cumprindo com sua responsabilidade social. Então, quando o empregador percebe, tá, que existem essas vantagens para ele e que a empresa já é uma empresa grande, que já está no caminho, né, já trabalha alguns aspectos, né, relacionados ao meio ambiente, qualidade e segurança do trabalho, então, para aquela empresa, digamos assim, tem uma certa viabilidade a implementação, né, de um sistema de gestão ou dos sistemas de gestão. Aí esses sistemas de gestão, né, eles vão precisar estar interligados e interdependentes até, ou eu posso ter só um sistema de gestão, né, que seja pré-requisito para que eu implante um outro sistema de gestão, por exemplo. Então, se eu tenho mais de um sistema de gestão, digamos, eu tenho um sistema de gestão da qualidade, eu tenho um sistema de gestão do meio ambiente, então vai ficar mais fácil para eu implantar o sistema de gestão da segurança do trabalho. Então, quando eu tenho esses três sistemas funcionando dentro da minha empresa, então eles só vão ter uma razão de existir se eles estiverem integrados entre si, certo? E isso é exatamente o que vai definir o tema do nosso assunto, né? E são os sistemas de gestão integrados. Que sistemas são esses? Sistema de gestão da qualidade, sistema de gestão do meio ambiente e sistema de gestão, no caso, da segurança do trabalho. Então, esses são os principais sistemas de gestão que são trabalhados dentro das corporações, dentro das organizações, tá certo? Grandes e de médio porte. Então, a empresa pequena em si, ela pode até certificar um serviço, um produto, mas talvez a estrutura dela não abarque, digamos, 3 sistemas de gestão ao mesmo tempo que receba certificação por esses sistemas. Tá bem? Então, entendido isso, aí a gente pode perceber essa situação. Então, sistema de gestão integrado, melhor dizendo, certo?
ele tem sempre essa finalidade, esse objetivo, dentre outros, né? A diminuição dos acidentes, os impactos ambientais e a redução de custos, certo? Então, a empresa, a parte, né, a saúde financeira dela, se ela não tiver uma boa gestão de segurança do trabalho, pessoal, ela pode, boa parte, né, dessa parte, né, das receitas do financeiro da empresa, elas podem ser, digamos assim, desprendidas para ações judiciais, pagamento de indenizações, né, a trabalhadores, né, a comunidades, certo? Multas também pela questão dos impactos ambientais, poluição, o lançamento de resíduos sem tratamento ao meio ambiente, certo? Colocação indevida, vamos dizer assim, armazenamento indevido dos resíduos industriais, contaminando o solo, o lençol freático, extinguindo, digamos assim, ecossistemas, né? Tudo pela ação indiscriminada dessa empresa, tá? Então, quando a empresa atinge determinado porte, tem que se pensar nessa questão. Às vezes ele sente dificuldade, está faltando alguma coisa, e essa alguma coisa que está faltando é exatamente a questão, né, de se poder gerenciar, tá certo? Melhor essa empresa, para que essa melhoria e esse desempenho possam ser alcançados, tá bom? Então é isso. E também quando fala em redução de custos, né, isso cresce muito aos olhos dos empregadores. Então, qual é o empregador que não quer reduzir custos? Então é só colocar na balança o custo-benefício, né, da implantação de um sistema de gestão. Quem é que não quer aumentar, digamos assim, as suas vendas? Quem é que não quer aumentar a sua imagem, né, digamos assim, perante os clientes em si, ter lá um selo de certificação, tá certo? Então, isso agrega uma aceitação e um valor maior, né, aos serviços, né, e, consequentemente, aos produtos oferecidos, ok? Então, perceber que aí o sistema de gestão integrado, ele tem esse objetivo: diminuição de acidentes, impactos ambiental, né, impactos ambientais e a redução de custos, obviamente, né, aí aumentando aí, né, o valor, né, do produto ou do serviço e a aceitação pelos clientes em si. Agora a gente passar dessa parte mais introdutória, né, nós vamos para a questão dos sistemas de certificação, de normatização, né? Então, quando a gente fala em sistemas, né, de gestão, de normatização, então a gente tem que passar um pouquinho pelas ISOs, né? Que essas ISOs, elas têm sua origem na Europa, tá? E nos Estados Unidos, né? Por exemplo, Inglaterra, Espanha, tá? Aqui, né, os Estados Unidos, por exemplo, ok? Outros países lá da Europa, como a Suíça, certo? Foi que, né, começaram a pensar nesses sistemas de normatização. Então, a primeira situação que a gente tem que entender, pessoal, é a questão, né, da sigla ISO, certo? Porque a gente já ouviu falar ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000, poxa, 45001, por exemplo, certo? Então, são esses sistemas, né, e essas ISOs que foram recebidas, né, aqui pelo Brasil para certificar as empresas brasileiras, né, quanto à sua atuação. Então, a primeira situação que a gente tem que perceber é a questão do que seria essa ISO. Então, a ISO é a International Organization for Standardization, certo? Seria aí ISO, tá? Traduzindo para o português, então, a gente vai ter aí Organização Internacional para a Normalização, certo? Então, a gente tem que entender
entender isso. Então, a ISO, né, digamos assim, são os organismos internacionais de normatização, certo? Nasceram naqueles países que eu falei. No caso aqui, a ISO em si, ela foi criada em Genebra, na Suíça, no ano de 1947. Então, percebe, nós já estamos em 2020, né, que já faz um longo tempo, né, que essas normas de certificação, né, elas foram criadas, tá? Então, a ISO tem como objetivo principal, pessoal, promover as normas internacionais em todos os campos técnicos, como normas técnicas, classificação de países, normas de procedimentos e processos em si, certo? Então, a ISO nesses países, elas vão trabalhar nos campos técnicos, criando normas em si para determinados procedimentos, e elas também vão criar normas para a questão dos processos em si, certo? Então, a International Organization for Standardization, né, a Organização Internacional de Normalização, ela tem esse objetivo, né, que seria certificar, né, atribuir os selos, né, à parte técnica em si e aos procedimentos e processos em si, certo? Esse termo ISO, obviamente, é um termo importado, né? Então, nós usamos por adaptação, né, por tradução aqui em si para nós, né? E aí as empresas brasileiras, né, através dos organismos aqui do Brasil, recepcionam essas normas e passam, digamos assim, a implantá-las, no sentido de que as empresas brasileiras, os órgãos, né, que tenham processos, né, serviços, normas técnicas, possam certificar, né, certo? Os seus processos e as suas técnicas também. Então, né, a ISO, né, a nível de Europa e Estados Unidos, e aqui no Brasil, né, como é que funciona, né? Quem tem, digamos assim, quem representa essa ISO aqui no Brasil, quem normatiza, quem certifica, né? Quem recepciona essas normas em si. Então, no Brasil, a ISO é representada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, pessoal, certo? A ABNT, né, que editam as NBR, que são as normas, né, brasileiras registradas, certo? E o INMET, o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, certo? Então, a maioria dos processos, tá, aqui no Brasil são produzidos, aliás, são certificados e normatizados pela ABNT e, consequentemente, pelo INMET. Então, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela produz normas, né, brasileiras, as NBRs, tanto de aplicação no campo científico, como também, né, para os processos, né, e os procedimentos, certo? Então, aqui no Brasil a gente tem a ABNT e o Inmetro como órgãos, né, que produzem normas técnicas e que certificam também serviços e procedimentos. Lembrando que a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela possui também, né, digamos assim, um braço dela que é atribuído que normatizam os trabalhos técnicos acadêmicos, né? A NBR 6023, por exemplo, que vai falar das normas para os trabalhos acadêmicos em si, mas espessuras de cano, de fio, procedimentos e demais procedimentos, gente, né? Então, quem certifica aqui, né, quem é autoridade para trabalhar com esse tipo de certificação, né, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é o que vale, aqui no Brasil né, a ABNT e o INMET, que é o que vale a ISO
né, nos países europeus e lá, nos Estados Unidos. Então, só para a gente perceber, repetindo, inclusive para ser mais enfático, então a gente vai ter aí que, né, as ISOs, a ISO, no caso, ela foi criada na Europa, especificamente em Genebra, na Suíça, no ano de 1947. Então, de lá para cá, se vem produzindo mais normas também, novos processos vão surgindo, certo? E o objetivo é exatamente de promover normas internacionais em todos os campos técnicos, olha só, pessoal, né? Como normas técnicas, classificação de países, né? E as normas também de procedimentos e processos. O procedimento seria como fazer, né? E os processos, como esse processo deve acontecer em si. Ok? Então, a continuação, nós vamos ter aqui as principais ISOs, né? É isso, então nós vamos ter aí as principais ISOs. Talvez vocês já tenham ouvido falar, já conheçam, alguns já trabalham em empresas que tenham, né? Por exemplo, a ISO 9000, né? E séries, por exemplo, a ISO 14000, a OSHAS, né? 18000 e ISO 45001, certo? Mas essas aqui são as principais. ISO 9000 e séries, quem tem 9001, 9002, 9003, por exemplo, né? E ISO 14000 e séries, OSHAS, né? 18000 e ISO 45001, né? E séries. Então são essas as três, né, ISOs que a gente conhece, os três sistemas, né, internacionais aí de, né, normalização, né, de processos né, e técnicas em si. De uma forma mais específica, nós vamos ter aí a questão da ISO 9007. Por que ISO 9007? Porque vai ter 9001, 9002, 9003, certo? 9009, por exemplo, que aí vai certificando cada parte da empresa ou cada serviço em si. Mas o que é que a gente tem que perceber, pessoal? Que a ISO 9000, ela vai estar relacionada à padronização dos processos e serviços, mas aonde? Na gestão da qualidade, tá certo? Então, quando a gente ouve falar em ISO 9000, né, e suas, digamos assim, e séries, ou seja, né, 9001, 9002 e assim sucessivamente. Então, quando a gente fala ISO 9000, a ideia que tem que vir à nossa mente é exatamente a ideia da gestão, da padronização dos processos, tá certo? E serviços na gestão da qualidade. Então, ISO 9001, gestão da qualidade. Tá, mas o que é que essa ISO 9000 ela faz? Perdão, né? Ela vai certificar e padronizar os processos e serviços daquela empresa, para que ela atinja dessa forma, né, a qualidade, né, desejada, vamos dizer assim, pelo mercado, pelos clientes, tá certo? E para que essa empresa ela possa se projetar como uma empresa que ali, digamos assim, há a prática da excelência em si, certo? Então, essa ISO, né, que vai ter esse papel, certo? Da padronização, né, dos processos e serviços da gestão da qualidade. E essa padronização, pessoal, digamos assim, há um protocolo, um procedimento que aquela função, né, ou aquele processo tem que acontecer daquele jeito, com aquele serviço, naquele tempo, naquela hora, com aquela qualidade. Então ali há uma padronização. Aquele serviço tem que ser oferecido daquela forma, naquela hora, daquele jeito. Então ali há uma qualidade naquele serviço, certo? Então é isso, não é uma coisa aleatória. Então são procedimentos que a empresa tem que seguir sempre, para que ela possa atingir essa qualidade em si, certo? Nós vamos dar uma paradinha agora e em seguida a gente volta.